membros de uma igreja, quando se comete alguma coisa que está em desagrado à doutrina da igreja, às vezes não é nem a palavra, mas aos dogmas, às doutrinas da igreja, aí a gente é colocado num banco de lado, né? Está ali, está encostado, fica encostado aí, você não pode fazer mais nada. Isso de nada vale. Isso aí é a circuncisão que era considerado o rito, simplesmente um rito externo. Nada que não venha do coração vale para Deus. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus, Senhor Deus. Ah, Senhor, diante de tanta soberania, de toda soberania, autor da criação, autor de todas as coisas, nosso Criador, Senhor. Nos criaste a tua imagem e semelhança, Senhor. Que privilégio, Senhor, sermos criados à tua imagem e semelhança. Glórias para sempre a ti, Senhor. Glórias, glórias, glórias ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Santo Espírito que mora em nós, que está conosco todo o tempo, que está conosco para não nos deixar cair no abismo. Ah, Senhor, muito obrigada. Obrigada por mais um dia. Obrigada, Senhor, por termos a oportunidade de termos recebido o sopro de vida. Mais um dia de cada vez. Um dia para enfrentarmos desafios esse que, tendo o Senhor à frente, vencemos. Derrubamos muralhas. Hoje, vamos falar sobre a fé que foi imputada a Abraão, ao nosso pai Abraão. Senhor, muito obrigada pelo dom da fé, a fé em Ti, Jesus. No Jesus que veio, o Jesus encarnado, o Jesus humano, que veio experimentar e ensinar sobre a nossa humanidade, que veio sentir as nossas dores. Senhor, é gratidão eterna, Senhor. Não há outro termo para dizermos aqui, senão gratidão, porque palavras, por mais que digamos, sabe? Não chegam para ti, porque tu és o alfa e o ômega, Senhor. Primeira e última letra do alfabeto grego. Isso querendo dizer, Senhor, que o teu amor não se exaure, a tua ação, o teu agir, o teu efetuar não se exaure, porque o alfabeto é interminável. É interminável a construção do alfabeto, é por isso que tu dizes, tu és o alfa e o ômega. Mas, Senhor, nós, como vemos em Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus nos dá a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E nós somos comissionados e fomos comissionados por ti, Senhor. Que privilégio, meu Deus, de levar as boas novas, de poder ter esse privilégio de ser usado por ti, Senhor, e para ti, Senhor. Porque tu conta com a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés que caminham, tendo como luminária a tua palavra, Senhor. Como diz o Salmo, o salmista fala, né? Que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Que assim seja, Senhor. Glória, Senhor, pelo pão de cada dia, pão espiritual, principalmente, que estamos aqui agora a comer, e o pão físico, Senhor, que não nos falte a mesa jamais. Glória a ti, Senhor, porque fomos chamados para compor a tua mesa, sentar à mesa contigo, Senhor. Cada dia de Santa Ceia, Senhor, nas nossas igrejas, nós comemoramos, Senhor, que nós rememoramos, relembramos, Senhor, o teu sacrifício, Senhor. Quanto privilégio, meu Deus. Ah, Senhor, é muita doação, é muito amor. Amor que não se acaba, que não se extingue. Que nós possamos, Pai, corresponder um pouco deste amor, falando de Ti. É isso que Tu queres de nós. Quer de nós um coração aquebrantado. Um coração, Senhor, voltado para Ti. Senhor, abençoa todos a nossa reunião agora, que o Espírito Santo venha nos ensinar, venha dizer o que quer dizer para nós, o que tem para hoje, qual é o bocado espiritual para agora, para esse momento, Senhor. Vem nos ensinar, Espírito Santo. Abençoa cada um que está aqui, os que não puderam estar, Senhor.
Abençoa também os nossos filhos, nossos netos, Pai, a nossa descendência. Que a nossa descendência possa ser todos em um, que é em Tu, Jesus. Aqueles que ainda não Te conhecem, leva para o Teu regaço, Senhor. Leva para o Teu seio, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, muito obrigada. Espírito Santo, vem ser conosco. E agora eu digo, louvado e engrandecido seja o Teu nome, para todos sempre. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom dia, dona Bom dia, meu Lucinha. filho. Deus te abençoe. Bom Benção, dia, pai. filho. Amém. Bom dia. Abel, dona Marinês. Bom, posso começar lendo alguns versículos, amados? Pra gente, seu Mário, por favor. Qual que é, por favor? 4 hoje. Romanos 4. Humanos. Obrigado. Eu tô com Atos na cabeça esses dias. Vou ter que voltar lá em Atos, hein? Romanos 4. Abraão foi justificado pela fé. Romanos 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Ele nos faz uma pergunta aqui, né? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão e na incircuncisão? Outra pergunta. Vou ler de novo. Vou ler no começo lá, seu Mário, porque já tô tudo confuso, meu. Já deu um nó Vou já. voltar aqui. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe põe o pecado, certo? Pois, está bem-aventurança sobre a incircuncisão, a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça de Abraão. Aí ele faz outra pergunta: como lhe, pois, foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Depois nós vamos relatar isso aqui, nós vamos colocar em prato limpo essas palavras aqui. Você voltou E lá no recebeu um começo? sinal. Oi? Não, Me ele perdi continua a aqui. leitura do 9. Depois a gente Ah, volta no Não, eu início. estou no 9, aqui porque quando fala de incircuncisão e circuncisão, nós temos que, nós temos que declarar aqui, nós temos que relatar o que significa isso e o porquê disso. Então vamos lá. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também na justiça lhe seja imputada. E fosse pai de circuncisão daquele que não somente não são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquele fé do nosso pai Abraão. Andam nas pisadas
aquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, mas, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Por quê? Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde há lei também não há transgressão. Vamos parar aqui, seu Mário. Portanto, olha, eu vou ler até o 17 aqui para vocês entenderem aqui. Portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que a lei, mas também que da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações se constituiu perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já se fossem. Eu acho que aqui já dá para a gente ter mais ou menos uma noção o porquê Se disso. vocês quiserem, Porque acho que a minha versão aqui, ela é um pouquinho mais fácil de entender o vocabulário, tá? A hora que vocês quiserem, se vocês quiserem, eu posso ler não, é aqui. bom que você leia também, porque para as pessoas entenderem, porque pelo que eu vi aqui, o que eu percebo aqui é que quando Abraão foi chamado, ele não era circuncidado, ele era incircunciso, certo? Então, para você ver que uma coisa não faz muita diferença da outra. O importante é a fé, é o chamado. Mas leia a sua aí para a gente entender melhor. Mas, seria bom se você fosse lendo e já ir tentando traduzir o que você está lendo, sabe? O pensamento. Porque às vezes as palavras, elas são bem... É um jogo de palavras bem complexo, né? Então tenta Então, aí por isso que essa ir versão também aqui, ela contribuindo é para mais ajudar a gente a simples nesse entender, sabe? sentido, viu? É? Essa versão, ela é mais simples nesse sentido, viu, Fábio? Quando eu estava acompanhando aqui, Mas lê uns dois, três versículos e já vai te tentando tirar a conclusão para a gente poder ir acompanhando o raciocínio. vamos lá. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Aqui ele vem reforçando, né, que é pela fé. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Até aqui tudo bem? Quais são as obras de Abraão que ele poderia se vangloriar, né? Poderia reivindicar, né? A justiça pela obra, e não a fé, né? Ele partiu do nada, né? A partir dele foi feita uma nação, ele foi em Ele direção à esperou, terra prometida, ele né? esperou, né? Ele, ele quase sacrificou o filho, né? Ele edificou muitos altares para Deus durante essa jornada, né? Mas, além disso, ele foi um homem justo, inclusive em várias situações, ele foi um homem que sempre procurou fazer justiça, foi um homem que foi generoso, inclusive, né? Então, assim, eu não tenho todos os detalhes da obra de Abraão, né? Mas o que eu entendo que está dizendo aqui é que, independente do que você faça, não é pelo que você faz que você vai ser salvo, e sim pela sua fé. E nós que somos cristãos, temos a nossa fé em Deus e através de Jesus Cristo, né? Através
dos ensinamentos e do sacrifício de Jesus na nossa vida, que nos traz a referência e o modelo do que Deus espera de nós. Mas, assim como no caso de Abraão, a salvação dele e tudo o que se deu através da fé. E foi pela fé que ele teve, e não pelas coisas que ele fez. Embora um descenda da outra, né? Tudo que ele fez, Exatamente. fez pela fé. E fez por causa da fé. Então, as nossas obras, elas também serão por conta da nossa fé. Veja, o nosso entendimento, a nossa fé, guia os nossos passos, direciona as nossas atitudes, e o resultado disso são as nossas obras. Então, se o nosso entendimento, a nossa fé, ela é em Deus, nos caminhos de Deus, as nossas obras também serão boas, né? Isso que vai nos direcionar. Vamos lá. Certamente, E dá- só para concluir aí o que o James falou, Deus certamente viu em Abraão um homem diferente dos demais. E quando Deus falou com ele, ó, deixa tua parentela, e pediu que ele saísse dali e para uma terra onde ele iria mostrar. E ele creu e foi. É porque Deus viu nele um homem que poderia se confiar, né? E ele foi exemplo em toda a vida dele, que tanto é que ele é imputado o pai da fé. Então ele não foi por acaso. Deus não escolhe as pessoas por acaso. Deus sabe de todas as coisas, conhece o coração de cada um de nós. Então, Abraão foi um homem bem-sucedido justamente por causa disso, por causa da personalidade dele. Então, não importa se ele era incircunciso ou circuncidado, não. A personalidade de Abraão demonstrou que Deus foi atraído por ele. ah, então, aqui no 6 ele fala, Davi, aí ele já cita Davi, né? Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Ou seja, mesmo aqueles que não fizeram as mesmas coisas que Abraão, são justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, é o nosso caso. E da felicidade das pessoas que são justificadas, mesmo sem ter feito as mesmas obras que Abraão. No 7. Como são felizes aqueles cuja a desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Se a gente for lembrar, Abraão também pecou, né? Abraão, se a gente for lembrar, Abraão mentiu sobre Sara, e acabou entregando Sara para o faraó. Ah, enfim. 9. Por acaso, essa bênção é apenas para os judeus ou se estendem também aos gentios incircuncidados? Aqui é a parte que ficou mais difícil aí para entender, né? Já sabemos que Deus considerou Abraão justo por meio da fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ter sido circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Ou seja, a fé que nós temos hoje, né? Ela, ela, ela vem, né? O início se deu através de Abraão, né? Que foi o precursor aí. Eles são considerados justos por causa de sua fé, né? A fé de Abraão. Desculpa. Ah,
aqueles que têm fé, né? Tô falando de todos nós aqui. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. E aqui me lembro que nós vimos no capítulo anterior, né? Aliás, 2 capítulos antes, lá no 29, no 2:29, que fala que a verdadeira circuncisão é aquela no coração que vem através do Espírito Santo. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdaram toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Oh, aleluia. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada. Pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Isso aqui é forte, hein? A gente estava Nossa. falando ontem, inclusive, né? Que Jesus, Qual o versículo que você leu agora? eu li o 15, 15. mas o 15 conecta. Ó, eu vou ler do 13, tá? Ó. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Ou seja, o fato de confiarmos em Deus é o que nos justifica perante Deus. Independente dos nossos erros, independente dos nossos pecados, porque nós não somos capazes de seguir sem pecar, sem descumprir a lei. Jesus foi o único que veio nessa terra e não pecou. E Deus sabe disso. E aqui me explica que não é porque nós fazemos as obras, e sim porque nós temos fé. Fé em Deus, fé no nosso Senhor Jesus Cristo, fé nas boas novas de que Deus é bom e misericordioso para perdoar os nossos pecados através da fé, at pelo nosso arrependimento. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós somos justificados através do sacrifício de Jesus. Então, se nós tivermos fé nisso, é o suficiente para que sejamos salvos, né? E aí ele fala é, que a herança, né, a promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra, não se baseou em sua obediência à lei, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. E Jesus os justifica através da fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, aqui está explicando, né? A fé é desnecessária e a promessa anulada. E a gente lembra também dos fariseus, né? Que eles acreditavam que a salvação vinha através do cumprimento da lei. Mas ele fala aqui no 15: pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. E a única forma de não quebrar a lei é não ter nenhuma lei para quebrar. Ou seja, é impossível viver sem transgredir a lei, viver sem o pecado. E quando nós quebramos a lei, isso causa ira, naturalmente, né? E a lei serve para isso, né? Para condenar e, e para nos mostrar que não somos capazes de segui-la. E é por isso que a promessa vem pela fé. No 16, tá? Ó, 16. É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e, assim, alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão.
pois ele é o pai de todos que creem, conforme aparece nas Escrituras. E aí tem entre aspas aqui: eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que, aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para o benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Ou seja, esse capítulo, ele me traz aqui que a fé é a essência de tudo. E como Abraão, não só ao sair daquela terra, da sua zona de conforto, para um local onde ele nem sabia onde era, nem que existia, ele só acreditava numa promessa e ele persistiu nessa promessa, ele também persistiu acreditando, através da fé, acreditando em Deus, que tudo que Deus havia prometido seria cumprido, inclusive ter um filho com 100 anos. E Sara, sua esposa, aproximadamente com 90 anos de idade, que se não fosse um milagre, não teria tido um filho. E tudo isso é maravilhoso porque às vezes a gente não compreende os planos de Deus, a trajetória de Deus, e a gente espera por uma promessa que se cumpra hoje ou amanhã, mas que, na verdade, Deus é quem sabe de todas as coisas e do tempo. Será que se Abraão tivesse tido esse filho com sua idade normal, com 40 anos, 50 anos, a história seria dessa forma? Como seria? Será que ficaria caracterizado um milagre se tivesse sido uma condição normal, né? Da mesma forma, os outros milagres que foram feitos por Jesus foram feitos porque realmente é algo que não se explica, né? Para que fosse fortalecida a nossa fé através dos os milagres eles servem para nos ajudar a acreditar em Deus, a fortalecer a nossa fé, porque é somente através da nossa fé que nós conseguimos a nossa salvação, conseguimos vencer em qualquer coisa. Veja, até nas coisas do dia a dia, sem fé, nada se faz. Sem fé, a gente desiste, né? E a fé é exatamente o oposto disso. Então, a fé é a base de tudo, né? A fé em Deus, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, é a base de tudo que permeia o que deve permear a nossa vida, né? Espiritual e terrena. Enfim, isso. Espero ter
sido claro aí. Não sei se ficou mais claro ou se ficou mais confuso. Enfim, É, posso falar um pouquinho? Só bem pouquinho. Abraão, pai da fé, como o seu Mário falou. Pai da fé. E que fé? Aqui em Hebreus 11 está escrito. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Seu Mário falou isso no início, né, seu Mário? Ele simplesmente, né, Deus deu aquela ordem, né, tá lá toda a história de Abraão no livro de Gênesis. Então, sai, te manda, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu indicar. E ele saiu, simplesmente. Ele não questionou, mas Senhor, como vai ser isso? Para onde eu vou? Simplesmente pela fé, pela confiança, pela submissão a Deus, ele foi. E aí, continuando, aí a gente sabe, como James falou, ele teve o filho aos 100 anos, milagre é algo sobrenatural, né? Todo milagre é sobrenatural, o milagre não é nosso, é de Deus. Então, pela fé, ele teve o Isaac. Tudo bem que ele cometeu as asneiras dele, como a gente, qualquer um de nós. Mas o importante para Deus é a fé. É a fé em Jesus Cristo, é aquela fé que Abraão teve lá e que por isso foi considerado o pai da nossa fé. E aí, no versículo 17 do mesmo capítulo 11 de Hebreu, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Quem daqui? Quem daqui, se Deus dissesse? Fábio deu Nicolas para ser sacrificado. Mário deu James para ser sacrificado. Lucinha deu Ítalo para sacrifício. Vá degolar seu filho, em sacrifício a mim, ao Senhor. Mas Abraão foi. Pela fé ele foi. E sabe por que ele foi? Porque a fé dele era tão grande que Deus, no final, no suprassumo da história, iria prover o sacrifício que ele foi. Porque aí assim diz no verso 18: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. E daí, em figura, ele o recobrou. E foi exatamente o que aconteceu. Abraão simplesmente obedeceu a tudo que Deus mandou. E a nossa fé não tem nada a ver com circuncisão. A circuncisão, o suprassumo desse capítulo 4 é isso. Circuncisão, como um rito qualquer, de nada vale se não for no coração. De nada vale. A circuncisão que eles usavam, que usam até hoje como sinal de aliança com Deus, os judeus, né, aquele corte que é lá e tal, e nada vale. Esses rituais externos, e como eu até ouvi no áudio que vocês gravaram de ontem, né, sobre as disciplinas, o que é imputado a nós como membros de uma igreja, quando se comete alguma coisa que está em desagrado, a doutrina da igreja, às vezes não é nem a palavra, mas aos dogmas, às doutrinas da igreja, aí a gente é colocado num banco de lado, né? Tá ali, tá encostado, fica encostado aí, você não pode fazer mais nada. Isso de nada vale. Isso aí é a circuncisão que era considerado o rito, simplesmente um rito externo. Nada que não venha do coração vale para Deus. E aí, quando ele fala, lá, voltando para o capítulo 4, Romanos 4, verso 4, ora, a aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. O que isso aqui vem dizer? O que isso aqui quer dizer? O que significa? Que pela fé nós somos salvos, pela fé nós somos justificados. Agora, pelas obras é que receberemos o galardão dos céus. Então, o que é o galardão? É o prêmio. Que prêmio é esse? Não sei. A Bíblia não fala. Ela só fala galardão. O que a dona Marineide vai receber quando chegar do outro lado? Não sei. É o galardão segundo as obras dela. É um prêmio que ela vai receber. É um prêmio que o Fábio vai receber.
porque está aí evangelizando, batalhando, trabalhando, seu Mário, Tamires, Jamie, todo mundo, todos nós. Então, assim, vamos receber nosso galardão conforme o que fizemos aqui. Porém, a fé é que nos justifica. A fé é que move montanhas. Por isso que diz, se a tua fé for do tamanho de um grãozinho de mostarda, tu vai poder remover montes. Ou seja, quais são as nossas dificuldades, nossas circunstâncias adversas que acontecem? Pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz também. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sem fé na palavra. Como é que nós adquirimos fé? Através da palavra. Através da graça. Fé é um dom, inclusive, está em 1 Coríntios, como um dos dons do Espírito. Não fruto, mas dom do Espírito Santo. Fé. Então, assim, nós somos privilegiados. Por quê? Porque recebemos esse dom. O dom de acreditar que somos justificados por Jesus e que nós somos salvos não pelas obras, mas para as obras. Por que fomos salvos? Praticamos boas obras. E aí, futuramente, é o galardão que vem. Então, é isso, é só isso. Amém. Também vou dar minha parcela aqui de contribuição, porque já estou saindo. Peço desculpa. Mas sem fé é impossível agradar a Deus, e a palavra de Deus relata que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que se esperam. Se eu troquei, me perdoe. Mas então, por fé, né? Abraão sabia que Deus ia prover o cordeiro. Ele sabia. E louvado seja Deus, né? Porque Deus, ele não ia botar um peso tão grande nas costas de Abraão para tirar aquele único filho dele, né? Porque Deus é sabedor de todas as coisas. Deus prova a nossa fé. Então, a gente tem que confiar inteiramente em Deus, sabendo que a resposta vem de Deus, né? E louvado seja Deus por isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Olha, você vê que como nós somos bem-aventurados, que a palavra relata que nós somos bem-aventurados porque nós somos felizes, porque nós não vimos Jesus nascer, mas cremos. Nós não vimos Jesus passar pela Galileia, pela Jerusalém, nós não vimos, mas cremos. Nós não vimos Jesus correr com aquela cruz nas costas para chegar no Gólgota e dizer está consumado e entregar a vida para nós. Nós não vimos, mas nós cremos. Então somos felizes, somos bem-aventurados, que bem-aventurado significa feliz. Então, glória a Deus, porque eu não vi, mas eu creio e eu vou receber uma coroa de glória, porque Deus vai me dar e eu vou perseverar, nós vamos perseverar até o fim para recebermos, né? Isso é muito forte. Olha o bebezinho, olha a fé. A gente vê hoje o bebezinho, eu nunca vi meu bebezinho na ultrassom. Mas hoje todo mundo tem o privilégio de ver seu bebezinho na ultrassom, ver lá dentro, coraçãozinho batendo, tudo batendo. Agora, olha o milagre de Deus tão grande dentro de nós, né? Deus é lindo. E obrigada a todos por me ouvir. Deus abençoe. Vou ter que sair. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém, dona Maria. Tá com É Deus. isso aí, gente. Mas Abraão já tinha um filho, viu? Ismael. Ismael era o primeiro filho dele, né? Foi com a. Só não era o filho da promessa, né, seu Mário? É, Ele não era o não filho da promete, promessa, é mas isso ele, que ele fala. ele teve um Era o filho filho. da carne. Beijo, dona É, Maria. ele quis. Amém. Por isso mesmo, a Abraão. fé de Abraão. Por isso mesmo, é que porque ele era o filho da promessa, Isaac era o filho da promessa. Então, como é que Abraão, na cabeça de Abraão, o que que passava? Poxa vida, Deus me prometeu. Ele me prometeu que a minha descendência eu não conseguiria contar. Ele mandou eu contar as estrelas, é impossível contar. E ele disse que a minha descendência seria assim. E de repente ele manda matar meu filho, sacrificar meu filho. Mas ele teve fé e foi. Simplesmente ele foi, obedeceu. Sabe por quê? Porque a palavra também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Está lá no livro de Sim, Números. Então, é isso aí. Abraão creu, simplesmente. mas isso é muito bom, a gente saber
E essa palavra me levou lá em Tito, capítulo 3, e fala que, admoestando os que se sujeitam aos principados e potestades, que lhes obedeçam, né? E estejam preparados para todas as boas obras. E que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. E porque também nós éramos, né, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, houve uma mudança em nossas vidas, né? Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. E a gente sabe, amados, que, olha, eu fiquei pensando aqui, falei, puxa vida, Jacó, quando saiu da casa do pai dele, que teve o desentendimento com seu irmão a respeito da herança, da bênção, ele tinha 77 anos, ele já estava numa idade bem avançada. Foi para a casa do seu tio, lá conheceu suas duas esposas, construiu família, praticamente foram 4 mulheres que passou pela vida de Jacó. Teve 12 filhos e uma filha. Então você vê que para Deus não tem tempo. Ele é que faz o tempo, né? A Sara já estava com 90 anos quando veio dar à luz, né? Porque o nosso Deus é um Deus é o Deus do impossível. E isso ele deixa bem claro para nós. Aquilo que é possível ao homem, Deus nem atua. Agora, Deus só atua no impossível. É por isso que nós temos que orar para que o milagre aconteça, para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. É através da oração, através da fé. O milagre só acontece através da fé, através da oração. Então nós temos que continuar nessa pegada, amados, crendo que Deus é conosco a todo instante. Nós só precisamos exercitar a nossa fé como cristão. Os exemplos estão aí, nós estamos aprendendo. E Abraão foi imputado o pai da fé, porque toda vez que Deus falou com ele, ele ouviu. Ele deu uma pisadinha na bola quando levou Ló, né? Mas ele pagou o preço também. Não tinha que ter levado o sobrinho, mas levou. Amém. Amém, amados? Se alguém quiser comentar mais alguma coisa, está com a oportunidade. Interessante, Mário, também, Abraão, ele foi o primeiro a dizimar. Quando nem o dízimo tinha sido instituído, né? Por inspiração divina, ele dizimou a Melquisedeque, né? Então, a primeira coisa, vez, né? é em Gênesis, está em Gênesis. É isso mesmo. Bem né? colocado, viu, dona Nancy? Muito bem colocado. É porque, assim, muitos hoje em dia falam, não, dízimo, para que dízimo? Dízimo é para o pastor, não sei o quê, para o pastor enricar, é para isso, para aquilo. Não importa, mas está aqui, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Não foi o primeiro escrito, mas é o primeiro que está na ordem, né? O primeiro foi o de Jó, né? Então, assim, escrito, né? Mas acontece que está aqui, falando sobre Abraão. Quem foi que ensinou Abraão a dizimagem? Foi Deus. Deus que colocou no coração dele dizimar. Dizimar, está aqui, carreguei os seus inimigos, e deu-lhe o dízimo de tudo a Melquisedeque.
que era o sacerdote de Sim. Salém, né? Que era a antiga Jerusalém. É isso. Né? Bem Então, lembrado, dona Lucia, bem lembrado. É, gente, E a e por aí vai. circuncisão? E a circuncisão? Né? Um homem já velho, um homem já velho, fazer o que ele fez ali. Rapaz, olha, é um exemplo, né? é Aí, muito assim, é um exemplo, né, James? Porque, e assim, às vezes a gente fica se autopunindo. A gente se autopune tanto, tanto, tanto. Claro que a gente tem que se arrepender. E nós estamos passíveis disso tudo, né? Nós somos, a carne ainda está aqui. O espírito é que tem que preponderar e tudo, né? Ser superior a tudo isso, mas acontece. Todos os homens da Bíblia, eles cometeram esses deslizes, né? Abraão mentiu sobre Sara, é, e aí por aí vai Jacó, Noé, todos eles, Noé se embriagou com o fruto do próprio trabalho dele, né? Estava tão ávido. Então, é assim, só que isso não é desculpa para a gente viver pecando, não. Mas são só exemplos da humanidade, né? Não do humanismo, mas da humanidade, disso tudo, né? Então, Abraão, meu Deus, um exemplo. E é muito forte quando fala que a questão, acho que é o 15 lá, né? 16, 17 da lei, né? Eu não, melhor que não tenha a lei, né? Porque a lei traz a ira, né, sobre o homem, né? Então, e a gente vê muito isso, né? Aquela briga, né? Não, você pecou, não, o fulano errou, não, você. E aí, quando a gente vai lá em Mateus e vê lá aquela parte do julgamento, né? Ó, não julgue o próximo, né? Haja com misericórdia. Tudo como a Bíblia se encaixa, né? Todas as peças vão se encaixando e vão realmente formando um manual, né? Guia da vida, né? Para que a gente possa conduzir da melhor forma possível, porque não é pelo aquilo que a gente consegue fazer, né? Não é pegar a palavra de Deus e falar assim, não, eu vou seguir isso aqui tudo certinho e aí eu vou ser salvo, né? Eles vêm e falam, meu, não é você, né? Você vai fazer, mas não é porque, né? Você não vai ser justificado pelo aquilo que você faz, né? Você vai ser justificado simplesmente por crer, né? Mas crendo, você será transformado, né? E muito do que está escrito aqui você vai fazer, mas é por amor, né? Não por força do seu braço, mas por amor a um Deus maravilhoso que te ama muito, né? Nossa, é Você, maravilhoso. você sabe que a lei é uma espécie de dízimo, né? Porque quando você erra, você tem que pagar. A lei te cobra. Então o cara não quer pagar. O cara comete um sacrilégio, o cara comete uma infração e ele não quer pagar. Ele não quer obedecer à lei. Então, a lei é uma espécie de dízimo. Se passou no farol vermelho, foi multado, você vai pagar uma multa. E tem que pagar. Não adianta correr. Então, meu irmão, é uma espécie de dízimo. Tem que pagar. Quem mandou você infringir a lei? Quem mandou você desobedecer à lei? A lei é para ser cumprida. Então, cumpre a lei, né? É como está escrito lá em Tiago, capítulo 4, se não me falha a memória. Não, Romanos 13, acho que é Romanos 13. Queres tu é, não ter problema com a lei? Obedece-a, né? Acho que é em Romanos 13 que está isso. Queres tu ter louvor da... É isso mesmo, aqui, ó. Toda alma esteja sujeita a potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades, quer dizer, são as autoridades, né? Foram ordenadas por Deus. Por isso que quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. Porque os magistrados, né, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Quer dizer, queres tu não temer a autoridade? Queres tu não pagar
o dízimo, ou não pagar, ou não ser confrontado com a lei, faz o bem e terás louvor dela. Essa é a colocação, né? Porque tudo tem que ter um preço. Agora você vê, no caso de Abraão, ele deu o dízimo. Ele poderia dizer, mas eu não estou devendo nada, não sei por que eu vou ter que dar isso. Não, mas ele fez questão, tocado pelo Espírito Santo, por Deus, de pagar, de devolver, né? 10% de tudo que ele possuía. Ele foi justo, ele se justificou ali. Então é interessante tudo isso, viu, amados? É muito interessante. Isso aqui é para nos ensinar como que nós devemos andar, para que nós sejamos exemplos para os nossos filhos, para os nossos amigos, para todos aqueles que querem conhecer a palavra de Deus. Sejamos honestos conosco mesmo. Seguimos aí Abraão, né, o pai da fé, e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso rei. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, Tamires, quer falar alguma coisa, Tamires? Hoje não disse nada, calada. Bom dia, seu Mário. Bom dia a todos. Hoje não, estou só aqui, estou ouvindo e absorvendo o que todos estão falando, né? Entendi, né, pelo que vocês falaram, porque realmente a palavra é um pouquinho, né, complicada e eu levantei bastante hoje aqui para para despachar, por isso até que eu fechei a câmera aí. Mas eu aprendi bastante com vocês. Deus abençoe. Que os irmãos hoje tiveram que sair mais cedo. Acho que o Fábio tinha que buscar o filho dele na escola, a dona Marineide saiu. Então acho que só ficou eu e tu. Tem mais 7 participantes aqui, deixa eu ver. Aí, irmão James, Tá irmão o James, tá Cinha. o James. A dona Lucinha ainda Tá está. todo mundo aqui, pô. Ah, estamos aqui. É porque a gente está com a Tá câmera todo mundo fechada, aqui, né? aqui minha câmera sumiu. Sumiu minha câmera aqui. Eu falei, ué, cadê o povo? Fiquei sozinho. Agora apareceu de novo. Tá a dona Lucinha, a Ruth. Tá aí com a Pode ir não, oportunidade. seu Alguém Mário. quiser falar mais alguma coisa? Na minha Bíblia fala no 4, acho que é no 4, que fala que o trabalho, quando a pessoa trabalha, o empregador ele tem uma dívida com o empregado. Mas no nosso caso, quando a gente faz algo, né, que seria a obra, né, ou o trabalho, não é dívida nenhuma, né? Que Deus nunca vai, a gente nunca vai fazer algo suficiente para que Deus seja devedor, né? Nós sempre seremos, né, devedores, né? Gratos a Deus por tudo Sempre estaremos em débito que com Ele Deus. faz, né? É isso aí. Eu tenho a Mas palavra aqui, mas é isso aí mesmo. Aqui na minha, Fábio, sobre esse versículo, né? É interessante que eu até anotei ele aqui para mim. Ele fala assim, ó, o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Aliás, isso me leva muito além, sabe? Assim, no entendimento de, por exemplo, e está conectado com o anterior, né? Quando fala que se suas obras boas o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar. Às vezes o homem pode cair na tentação, né, de dizer que o resultado daquilo que ele está fazendo é por conta das obras dele. Eu aprendo hoje aqui que não, que, que é mais pela fé e pela misericórdia de Deus. E ao mesmo tempo,
Se você trabalhou, você tem o direito de receber. Aquele que trabalha tem direito ao salário. Então, agora, isso não quer dizer que seja justo, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, é, E aí, no caso, é, James, ele está fazendo um contraste entre o mundo terreno e o mundo espiritual, né? E no mundo terreno você tem direito ao salário, mas no espiritual não. No espiritual não tem o que faça que, né? Eu entendi dessa forma. Não sei se faz sentido. então, eu acho que serve para os dois no meu entendimento. No meu entendimento, assim, como até a dona Lucinha comentou, ou foi meu pai que comentou, né? Que assim, nós somos salvos pela fé, mas as nossas obras serão o nosso galardão no céu, na vida eterna. E eu James, está entendo no verso isso. 4. Está no verso 4 isso aí, tá na palavra. Fui eu que falei. Está na É, palavra. É, então, isso seria o nosso salário, vamos chamar assim, né? isso. É isso aí. Nosso salário espiritual não é aqui, é lá. O salário em forma de galardão, que a gente não sabe o que é, que a Bíblia não especifica. Ela só fala em galardão, né? Tá aqui, o 4 diz assim: ora, há aquele acraseado, né? Há aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça. Ou seja, o galardão não é pela graça é a salvação, mas segundo a dívida. Ou seja, é como se Deus tivesse essa dívida para conosco e ele vai pagar na eternidade em forma de galardão. É isso. É o que quer dizer o verso 4. Eu não sei como é que está aí na tua versão. É isso mesmo. Mas acho que eu entendi o que o Fábio quis dizer aqui, dona Lucinha. Tem uma explicação na minha Bíblia que fala assim, ó. A lógica desses versículos é a seguinte: a premissa declarada é que, quando alguém trabalha, sua remuneração não é um presente, mas um direito. A premissa não declarada é que Deus nunca deve algo às suas criaturas. É, Elas é quem lhe devem tudo. Logo, qualquer coisa que ele lhes dá é um presente. A conclusão, portanto, é que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus por causa das obras que pratica. Acho que é isso que você estava comentando, né, Fábio? É por isso que eu acho que não é dívida, né? Sim, a gente faz, tem as obras, receberemos a coroa da vida lá, né? Mas condicionado a termos fé, né? A sermos salvos. Porque Exato. se nós não formos salvos, Deus não não. deve nada, né? Não receberemos nada lá, caso não Então, sejamos salvos, então né? aqui na minha Bíblia está errado. Talvez na minha versão esteja errado, porque aqui fala em dívida mesmo. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. É essa palavra que tem aqui na minha versão. Deixa eu ver na outra aqui do professor Shed. Peraí. É. Talvez aí, É dona estranho, Lucinha, né? galardão, será que esse galardão não está se referindo ao plano terreno aqui? Não, Acho, não, acho que não, não. Galardão é espiritual mesmo, né? é lá, na eternidade. Lá em Apocalipse tem várias, tem outras passagens, depois a gente pode aprofundar um pouco mais. Ó, Na versão do dona- professor Shed também está falando sobre dívida. Professor Shed, que é expert em Bíblia, né? Em Bíblia Mas de estudo. lê pra gente, dona Lucinha, pra ver. Porque a minha também fala dívida, mas ela fala dívida um Ora, pouco ao antes. que ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Ao que trabalha aqui na terra, né? Trabalho aqui pregando o evangelho, fazendo as obras aqui na terra. É, como favor, e sim como dívida. É a mesma coisa que tem na versão de aqui de estudo Eu, pentecostal. não, eu Essa fiquei na dívida dúvida, não é dona uma Lucinha, dívida se de esse dinheiro. trabalho. Desculpa, dona Lucinha. Eu fiquei na Hum, dúvida se esse trabalho que a Bíblia está falando é um hum, trabalho que a gente faz aqui como servo de Deus ou se é um trabalho mundano, entendeu? Como Paulo, por exemplo, ele fazia sei. tendas, né? Jesus, Hum, por exemplo, né? Era um marceneiro.
Então, eu fiquei na dúvida se esse trabalho não era um trabalho mundano ou se era um trabalho para o reino, entendeu? Não, é Se pro for um reino. trabalho mundano, aí sim, aí o empregador ele tem uma dívida com a gente. Agora, no É, trabalho do reino de Deus, Deus nunca vai ter dívida com a gente, né? Nunca, Isso, né? isso. Assim, É que tem sempre um vai negócio ser pela, interessante aqui pela também, viu? graça. não é Diga aí. dívida, é assim, aqui tá muito claro aqui, nas duas versões que eu estou vendo aqui, na de estudo pentecostal e na segundo o professor Shelley, nas duas Bíblias de estudo que eu estou aqui na frente, todas duas têm esse termo. Dívida, mas eu creio que essa dívida aí é o prêmio, o trabalho é o eterno, aqui, aliás, o terrenal, nosso trabalho aqui. Nosso trabalho, porque na de estudo pentecostal ainda está mais claro ainda. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, não lhe é imputado o prêmio, segundo a graça. Ou seja, eu faço um trabalho aqui na terra e eu não recebo o galardão por isso. Aqui na terra, eu vou receber no céu a recompensa. É o galardão chamado, é o galardão. Mas fala aí, James, o que... Deixa eu ver que horas são, meu Deus, eu tenho que sair. Vixe, é 8h03. Diz aí, James, como é, o que você ia Só- falar? eu só vim pegar aqui, por exemplo, no dicionário, né? O que seria galardão, Sim. né? Galardão significa reconhecimento, Hum. compensação por serviços de um valor muito elevado, Uhum. homenagem ou glória, em que há premiação. O prêmio foi o galardão de sua carreira. Então, eu Então, entendo aqui que quando fala galardão, ele pode se referir tanto ao plano terreno quanto ao plano espiritual. Entretanto, acho que está todo mundo certo aqui. Entretanto, como fala na Bíblia aqui, ó, na explicação da minha bíblica, né? A lógica desses versículos é a seguinte: a premissa declarada é que quando alguém trabalha, sua remuneração não é um presente, mas um direito, que aqui no caso terreno, né? A premissa não declarada é que Deus nunca deve algo às suas criaturas. Elas é que lhe devem tudo. Logo, qualquer coisa que ele lhes dá é um presente. uhum. A conclusão, portanto, é que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus por causa das obras que pratica. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, tá todo mundo certo, né? Eu acho que só essa questão aí Agora, de ser aqui na Terra ou lá no céu, né? agora fazer uma Que a brincadeira senhora aqui, né? comentou assim, o que a gente faz aqui na Terra, né, como obra, será recompensado no céu. Mas não por uma dívida, como existe a questão aqui na Terra, que quando você faz, o seu patrão tem dívida aqui com você, igual o Fábio falou, né? Você tem direito. Na verdade, no céu é diferente, você não tem direito, porque o seu pecado quebraria as suas obras. Não tem como você não pecar. Então, o que Deus dá, o galardão que Deus nos dá, ele, na verdade, é um presente, porque nós somos justificados dos nossos pecados. Em tese, os nossos pecados anulariam as nossas obras, porque pelo pecado vem a morte. Mas Deus nos salva da morte, né? E, e ele nos dá esse galardão não como uma dívida, assim como existe na terra, que é o salário, mas pela misericórdia, pela bondade dele, um presente justificado Usaria pela a fé. palavra reconhecimento. Ele reconhece, né? As nossas obras, né? Mas não é dívida, né? Como se fosse um presente, como você falou mesmo aí. Um presente. Foi isso que eu entendi aqui dessa explicação, né? Que é um presente de Deus para nós, assim. Não porque ele deve, mas porque ele é bom, perfeito e. Como que é? Gente, eu já fui, deixa eu ver aqui, não sei se eu tô, meu microfone tá ligado, eu nem sei, porque eu já fui, foi pro chat Tá. GPT.
Eu já fui para o chat GPT e diz assim, galardão é o prêmio. Prêmio, distinção e recompensa. Ok, a definição. Aí eu coloquei em termos bíblicos, galardão é a recompensa que Deus promete àqueles que o seguem fielmente, fazem a sua vontade. Essa recompensa pode ser espiritual quanto eterna, tanto espiritual quanto eterna. Geralmente está ligada à vida eterna, salvação ou bênção no céu. O que a Bíblia diz sobre galardão? Aí a mesma coisa, na Almeida corrigida, outras versões, peraí, a palavra galardão aparece em várias traduções bíblicas, como na Almeida corrigida e outras versões mais tradicionais. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, aquele que a gente já falou, e Deus é galardoador dos que o buscam. Mateus 5:12, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiu os profetas. Apocalipse 22:12, para concluir. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, gente, é isso mesmo. É É isso isso. mesmo, não, sim, tá certo. Por isso que eu falei, tá certo. Mas ele dá não é por dívida, como acontece na Terra. É só esse o ponto. É o que estou dizendo, não. Eu só quero que vocês entendam que está nas duas versões que eu tenho aqui, a palavra dívida. Não é que Deus deva nada a gente é quem deve tudo a Ele, entende? Mas é como É. se Ele fosse recompensar, assim, por tudo que a gente fez aqui, cada um vai receber seu galardão conforme o que fez aqui. Uns vão receber um galardão, outros dois galardões. Que galardão é esse? Ninguém sabe. Que a Bíblia não especifica, ela só fala o termo, galardão. Então, assim, mas contanto que é no céu. Aqui, a gente faz, por exemplo, eu faço alguma obra boa, não sei o quê, faço uma doação para alguém que a gente nem espera, vem e recompensa aquilo, terrenalmente falando. Mas o galardão é eterno, é no céu. Eu entendo assim, aprendi assim, e assim, não é que seja uma dívida, eu estou falando de dívida porque está nas duas versões da minha Bíblia, só isso. Não é que Deus deva para a gente, não. Eu vou até olhar no chat GPT o que é uma dívida agora. Eu fiquei curiosa para saber o que é que significa. Mas, gente, eu vou ter que sair, mas eu vou olhar depois. 28:9. Fala-me, Jesus. Vamos É orar? bastante daqui. Vamos. Vamos lá. Vamos Aí lá. alguém, eu já orei no começo. Eu queria que colocasse em oração também a minha tia Ana, né? Que ela, acho que vocês sabem, né? O ano passado ela teve o AVC, tem melhorado bastante, mas ela tem sofrido bastante tristeza, né? Depressão, porque fica na cama ali, né? Então, te pedir para orar para dar força para ela, né? Continuar passando por essa caminhada, né? Deus continue abençoando a vida dela e derramando cura, né? Amém. Santo Deus, amado Pai, Pai eterno, Pai bondoso, Pai misericordioso, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento que derrama sobre nós a tua palavra, o teu entendimento, a tua luz, Senhor, e o teu discernimento. Obrigado, Senhor, por esse momento que, pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pelas nossas amizades, pelas pessoas que amamos. Obrigado, Senhor, por tudo que faz por nós e que sequer somos capazes de reconhecer. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, por tudo de bom que faz por nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tudo que nos dá, Senhor, é um presente, porque de fato não somos justos de nada, Senhor, a não ser pela tua misericórdia, pelo seu perdão. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, esse dia, abençoe cada um que está aqui, abençoe, Senhor, cada um da família de quem participou desse devocional e quem também não pôde participar. Abençoa, Pai, todos os seus filhos, Senhor. Ilumina, Pai, os nossos pensamentos, o nosso entendimento, o nosso caminho. Fortalece no Senhor diante das tentações. Fortalece a nossa fé, Senhor. Aprendemos hoje, Pai, que a fé é a base de tudo, Senhor. E é com fé, Pai, que estamos aqui todos os dias. É com fé, Pai, que falamos contigo todos os dias. E é pela fé, Pai, que caminhamos contigo. E é pela fé, Senhor, que peço a Ti, pela vida de cada um aqui,
pela proteção de cada um de nós, Senhor, pela proteção da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, Senhor. Que estejamos blindados, Pai, de todo o mal, Senhor. Que estejamos todos, Pai, revestidos da tua armadura celestial, Senhor, e guardados sob o teu manto sagrado, onde nada pode nos atingir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, pela fé, Senhor, que eu faço essa oração e te agradeço, porque sei que nos ouve todo o tempo, Pai. Até mesmo quando não estamos orando, Senhor, tu nos ouve, tu sabes de tudo, Pai. Tu está presente em tudo, Senhor. E quem pode se esconder de ti? Nada nem ninguém, Senhor. E é pela fé também que peço a ti, Senhor, alívio, Pai, providência, Senhor, ânimo, Pai, para tia Ana, Senhor. Que o teu Espírito Santo a visite, Pai, e refaça, Senhor, refaça nela a alegria, a esperança, a fé, a tua paz, a tua bondade. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja com ela, com os familiares dela, Senhor, renovando a fé de cada um, Pai, e trazendo alívio para o espírito, Senhor. Sem ti, Senhor, não somos nada. Sem a tua energia, sem o teu espírito, Pai, padecemos, Senhor. Por isso que eu reforço aqui, Pai, o meu pedido, para que todos nós sejamos preenchidos com teu Espírito Santo, Senhor. Para que sejamos abundantes em teu espírito, Pai. Para que possamos transbordar do teu espírito, da tua presença, Senhor, a todos aqueles à nossa volta. Independente da distância, Senhor, que todos aqueles que se conectarem conosco possam sentir a tua presença. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, que possamos enxergar o mundo através do teu olhar, que possamos sentir, Senhor, através do teu coração, Jesus, para que a tua boa, perfeita e agradável vontade se faça presente não apenas na nossa vida, Pai, mas na vida de todos aqueles à nossa volta. Que possamos viver na terra o teu reino dos céus e que seja feita a tua vontade acima de todas as coisas. Que possamos, Senhor, entender o teu caminho e o privilégio, Pai, de servir a ti. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse dia, que seja um dia transformador e abençoado para cada um, Senhor. Que a todo tempo possamos sentir a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.